Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Cielo referente aos resultados do quarto trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Cafarelli, Gustavo Souza e Jean Leroy. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Paulo Cafarelli, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Paulo, pode prosseguir. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu queria que, juntamente comigo, com o Gustavo e com o Jean, nós temos uma série de executivos da empresa, a qual eu agradeço aqui a presença, que estarão aqui também para esclarecer qualquer tipo de questionamento ligado à sua respectiva área. Então eu queria começar aqui dizendo o seguinte para vocês. Para nós, 2019 foi o ano em que a Cielo voltou para o jogo. Ou seja, a gente, desde novembro de 18, a gente vem falando que a Cielo precisava voltar para o jogo, precisava, na verdade, buscar market share, precisava manter a sua liderança, e isso aconteceu ao longo de 2019. Alguns pontos demonstram isso quando a gente observa o crescimento do nosso volume de captura. Em dezembro de 2019, cresceu 12,6% em cima do movimento de 2018. Esse valor de captura hoje de 686 bilhões de reais, ele equivale a 10% do PIB brasileiro. E lembrando sempre que o fato de nós termos 42% de market share é quase metade de todas as transações formais de cartão de crédito no Brasil passam pela Cielo. Isso é um ponto para nós absolutamente importante, principalmente na questão da geração de dados e que a gente possa reverter esse trabalho, essa engenharia de dados em benefício dos nossos clientes aqui na Cielo. Nós tivemos então um crescimento de volume de 12,6%. Nós atingimos em dezembro agora 1,6 milhão de clientes ativos. Isso, pessoal, não acontecia desde março de 2017. Então, quando a gente foi buscar lá atrás, quando a Cielo teve 1,6 milhão de clientes, isso aconteceu em março de 2017, quando a concorrência não estava tão acirrada quanto está nos dias de hoje. Um terceiro ponto importante é que durante o ano de 2019 nós mantivemos o nosso market share, inclusive crescendo no primeiro e no segundo TRI consequentemente. Ou seja, crescemos market share no primeiro TRI, crescemos market share no segundo TRI. Isso também não acontecia desde o segundo trimestre de 2014, ou seja, praticamente há quase 4 anos atrás, 5 anos atrás. Nós vendemos ao longo de 2019 1,3 milhão de máquinas. Para a Cielo, que não tinha aqui a expertise e na verdade focava 100% da sua colocação de máquinas sob a ótica de aluguel, foi um excelente avanço que nós tivemos ao longo do tempo. Isso teve uma contribuição sobremaneira também no aumento da nossa base de clientes. Uma outra coisa que nós comentamos no passado e eu queria reforçar para os senhores é que quando a gente olha o portfólio Cielo hoje, a gente ainda tem uma concentração muito grande de grandes contas quando comparado com contas do varejo, submitentes varejo e empreendedores. Mas uma notícia boa é que desde junho do ano passado, o nosso varejo vem crescendo mais do que grandes contas. Isso já era esperado em função do trabalho que nós estamos fazendo e é preciso que a gente reveja esse mix do portfólio, uma vez que grandes contas nos traz volume, nos traz geração de dados, mas no final da história, quem ganha esse jogo é quem tem uma atuação forte no varejo. E a Cielo está se preparando muito para que, além desse crescimento que vem acontecendo desde junho, esse ano a gente possa ter uma concentração muito forte de crescimento no varejo. Nós implementamos aqui uma campanha chamada Turbina Cielo, Turbina Varejo, e é o que nós vamos perseguir ao longo desse ano. Definimos também o ano de 2019 como o ano do cliente. Quando a gente participa de uma indústria tão competitiva, mas de um produto comoditizado, é importante levar em consideração que, além de preço, além de tecnologia, além de disponibilidade, além da qualidade do produto, o melhor ponto a ser comparado entre empresas chama-se qualidade do serviço prestado. Então, nós estamos tendo avanços significativos. Isso acontece seja pelo trabalho que vem sendo feito com relação à melhoria na qualidade do atendimento, seja por um envolvimento mais forte de todo o colaborador da empresa. Nossos 3 mil colaboradores hoje têm uma participação efetiva na melhoria da qualidade da prestação de serviço da Cielo.
Para os senhores terem uma ideia, o peso de remuneração de todos nós aqui na Cielo, sob a ótica de satisfação do cliente, era de 5% na análise sobre a nossa renda variável ao longo do ano. Nós elevamos esse peso para 30%, ou seja, 6 vezes mais do que era no passado, e conciliando isso com um trabalho focado numa melhoria da qualidade do atendimento, questão de centrais de atendimento, questão de atendimento no dia a dia, o atendimento do Hunter na rua, o atendimento do Farmer na manutenção, desses nossos clientes, nós tivemos uma mudança significativa na nossa NPS. Isso o Gustavo vai estar mostrando aqui ao longo da apresentação depois. Então, eu queria reforçar para vocês que, para nós, nesse jogo forte de adquirência, qualidade da prestação de serviços é o nome do jogo. Então, essas melhoras significativas que nós tivemos com relação ao atendimento, posso afirmar aqui categoricamente que a Cielo talvez seja a única empresa que tenha um portfólio completo de produtos que vai desde o empreendedor até grandes contas. Nós conseguimos consolidar isso ao longo de 2019 e a Cielo atua em todos esses segmentos. Nós fechamos uma série de parcerias estratégicas ao longo de 2019, mais de 20, entre elas com o Banco Original, com o BRB, com a Avon, com a Jequiti, com o Mercado Livre, com a AME Digital e outras parcerias. Também pontos a serem reforçados aqui. Passamos a trabalhar a partir de 2019 com business units específicas de grandes contas, de varejo e de empreendedores, ou seja, nós temos 3 centros de resultado aqui na empresa. Isso nos facilita a gente definir os focos especificamente para cada segmento. A nossa estratégia de hunters, de colocar 1000 hunters nas ruas, mostrou-se absolutamente adequada. Gustavo vai mostrar em seguida um pouco da performance desses hunters. Mostrou que, não obstante nós temos 2 grandes bancos de varejo nos suportando com relação a produtos Cielo, espalhado por todo o país, isso somado com outros bancos parceiros também, a gente está falando de quase 15 mil agências espalhadas no país, com mais de 150 mil pessoas vendendo produtos Cielo. Mas, independente disso, é uma obrigação nossa, e é muito importante que, concomitantemente a essa atuação nas redes bancárias, que nós tenhamos aqui uma posição bastante agressiva na prospecção e na manutenção de clientes fora das casas bancárias. Então, a vinda dos hunters foi extremamente importante. Um outro ponto que nós trabalhamos forte esse ano também foi em OBZ, ou seja, quando você olha para a despesa da Cielo, é uma despesa em torno de 4 bilhões e 500 milhões por ano, uma boa parte delas são recursos que a gente não tem uma ingerência, que são, na verdade, as FIIs definidas pelas bandeiras, interchange e alguns custos de produção, alguns custos de processamento. Mas quando a gente olha para dentro de casa, nós temos um mundo em torno de 1,8 bilhão de reais, onde nós estamos fazendo um trabalho cujo primeiro resultado ele está nos trazendo uma economia de 260 milhões de reais, ou seja, mais de 10% do volume que eu digo assim, gerenciável. E a gente não vai parar nisso, na verdade, a nossa empresa tem que a todo momento se adequar a essa nova realidade de mercado. Um outro ponto bastante importante e significativo para nós arquivamos ontem na CVM o anexo 30 da Instrução 480, onde a gente mostra uma renegociação com relação aos incentivos bancários. Isso para nós é absolutamente importante, porque esse ano de 2020 é um ano de desafio. A realidade de 2020 é diferente da realidade do que era lá atrás, quando esses contratos foram negociados. Temos um ano aí que pela frente de margens que vão continuar sendo comprimidas, mas o mais importante dessa reavaliação, dessa revisita ao contrato, e nós declaramos isso ontem na CVM, é que a partir de agora a gente paga uma remuneração de 0,10% sobre volume elegível, ou seja, elegível dentro de um critério de rentabilidade mínima, ou seja, atingiu determinada rentabilidade mínima, a gente paga para o banco um percentual disso. E isso é muito justo, até porque isso é a venda do balcão bancário para a nossa operação. Quando a gente olha para o contrato anterior, a FII que era paga anteriormente era em função do volume domiciliado, ou seja, não tinha uma correlação
com uma rentabilidade mínima a ser aplicado. Então, considerando o que eu falei no início, quando você tem lá incremento de FIIs, incremento de interchange, e você olha para trás, verifica o seguinte: neste momento a gente está fazendo um passo bastante importante para a empresa, traz uma condição significativamente melhor para nós, e eu quero reforçar aqui de público a compreensão que os bancos tiveram em nós atingirmos esse nível de relacionamento, justamente porque existe a sensibilidade que 2020 é um ano completamente diferente do que foi os anos do passado com relação à adquirência. Portanto, isso traz para nós um ponto interessante dentro da nossa estrutura de resultado, que os senhores vão acompanhar ao longo de 2020. Momento, então, de desafio, margens comprimidas, mas temos hoje já reflexo de uma série de movimentos que nós fizemos em 2019, e sabendo que nós estamos num processo sempre de concorrência acirrada. Antigamente tinham 3 adquirentes, hoje nós temos 25 adquirentes e quase 300 subadquirentes em todo o país. Nós estamos participando de alguns outros bids que devem acontecer durante o ano de 2020, e eu queria aqui fechar mais uma vez reforçando o ponto de que a Cielo voltou para o jogo. Acho que tudo que a gente queria fazer com relação a 2019 para trazer a Cielo para o jogo foi feito. Nós temos um desafio enorme de continuar melhorando a qualidade do nosso atendimento, melhorando os nossos processos, mas eu posso dizer que a Cielo voltou para o jogo. Eu vou passar aqui para o Gustavo fazer a apresentação e em seguida nós vamos para o Q&A. Muito obrigado. Obrigado, Caffarelli. Bom dia a todos. Então, já passando para o slide 4 da nossa apresentação, onde nós temos alguns destaques de resultados. Então, primeiramente, registramos no quarto trimestre um volume de 190 bilhões de reais, o que é um crescimento de 12,6% contra o mesmo período de 2018 e de 10,7% contra o trimestre imediatamente anterior. Nossa base ativa de clientes atingiu 1,6 milhão de clientes, que é um crescimento de praticamente 18%. O volume de crédito pago em 2 dias chegou a 21,5 bilhões, nossa receita líquida totalizou 2,9 bilhões de reais e um lucro líquido de 242 milhões. No slide 5, nós temos alguns destaques quanto à evolução dessas métricas. Então, no primeiro gráfico, nós temos um volume financeiro no quarto trimestre, que totalizou 190 bilhões de reais, o que é um crescimento de 12,6% contra o quarto trimestre de 2018. A gente tem uma performance crescente de volumes ao longo dos últimos trimestres. Quanto à base ativa de clientes, um crescimento de 17,7% para um número de fechamento do ano de 2019 de quase 1,6 milhão de clientes. E, em termos de volume de crédito pago em 2 dias, tivemos um crescimento de 18,8% para um volume de 21,5 bilhões no quarto trimestre de 2019. Passando para o slide 6, onde temos um sumário dos nossos resultados, nossa receita líquida de 2,9 bilhões, uma contração de 1,2% em relação ao quarto trimestre de 2018, nossa margem EBITDA, que fechou o quarto trimestre de 2019 em 22,9%, que é uma contração de 13,5 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre de 2018, e um lucro líquido de 242 milhões, o que é uma contração de 68% em relação ao quarto trimestre de 2018. Indo para o slide 7, agora a gente comenta sobre o ponto que mais pressiona a nossa rentabilidade e que é o principal ponto de compressão do lucro líquido da companhia nos últimos trimestres. A gente vê nesses 2 gráficos, os dois são comparações de yield de receita, um na visão quarto trimestre de 19 contra quarto trimestre de 18 e o outro na visão do quarto trimestre de 19 contra o mesmo período contra o terceiro trimestre, do ano de 2019. O que a gente vê é que o maior responsável pela compressão do yield de receita é o efeito do preço. E mais à frente eu vou entrar em um pouco mais de detalhes sobre isso. No slide 8, a gente fala agora que vai passar por 3 destaques da nossa performance em 2019. A nossa retomada de crescimento no varejo, melhorias que fizemos na qualidade do serviço, que resultaram numa melhoria de experiência do cliente, e também quanto à força da marca da Cielo.
Indo então para o slide 9, aqui mais uma vez ainda sobre o efeito preço, nós temos o yield de receita do portfólio total da Cielo e a evolução dele desde o primeiro trimestre de 2018. Esse é um dos pontos que a gente mais deve ter comentado com os senhores ao longo das últimas apresentações de resultado. Então, a gente continuou a ver redução de yield de receita no terceiro e no quarto trimestre, embora numa magnitude inferior à redução que nós observamos no segundo trimestre. Eu acho que esse foi um ponto que a gente enfatizou bastante nas reuniões. Quando a gente olha para o ano de 2019, a gente teve quase que um empilhamento de ofertas da concorrência no segundo trimestre, que acabou resultando nesse forte deslocamento de preço no segundo trimestre. No terceiro e no quarto, ainda uma continuidade do movimento competitivo, mas não na mesma intensidade do segundo trimestre. Com isso, e agora falando do portfólio de varejo da Cielo, nós fechamos o ano de 2019 com 75% do portfólio de varejo da Cielo reprecificado. Indo agora para o slide 10. Um outro ponto que nós anunciamos e comentamos ao longo do ano de 2019 foi, no início do ano de 2019, esse nosso novo modelo comercial. Foi a contratação de 1.000 profissionais, né? Criamos esse grupo de funcionários aqui que chamamos de Hunters. Os Hunters têm a tarefa exclusiva de buscar novos clientes e nesse gráfico a gente tenta mostrar como que a atuação dos Hunters começou e foi adequada ao longo do ano. A gente nota que logo que eles foram contratados, os Hunters trouxeram uma injeção de novas contas muito rápida. Na linha pontilhada, a gente tem a contribuição em quantidade de contas do esforço comercial dos Hunters. Entre o primeiro e o segundo trimestre, então com apenas 3 meses dessa atuação, a gente fez uma reformulação desse modelo. A gente, inclusive no pacote de compensação desse time, a gente passou a priorizar menos a quantidade de contas e a priorizar mais o porte médio do cliente. Então a gente passa a observar que a partir do segundo trimestre, a contribuição no quantitativo de contas diminuiu. No entanto, quando a gente vê o percentual do volume de varejo da Cielo que foi trazido pelos Hunters, ele foi aumentando de forma contínua, de forma que no quarto trimestre de 2019, 12% do volume capturado do varejo veio da originação dos Hunters. Passando agora para o slide 11, então, a gente pega esses dois movimentos. O primeiro, uma oferta de preços mais competitiva e o segundo, um modelo comercial mais robusto, resultaram num ponto que o próprio Caffarelli já comentou na abertura dessa apresentação, que foi, desde junho de 2019, o segmento de varejo junto com empreendedores, o combinado desses segmentos, crescendo mais forte do que o segmento de grandes contas. Passando agora para o slide 12, onde a gente fala de experiência do cliente. Em 2019, a gente apresentou uma sensível melhoria em indicadores de atendimento, principalmente em função de evoluções em sistemas e processos que estavam associados a problemas crônicos de atendimento. Além disso, e a gente já comentou isso na nossa última conferência de resultado, nós implementamos um novo modelo de call center, com uma ênfase muito clara em satisfação do cliente e também em first call resolution. Então, hoje, os nossos prestadores de serviço de call center, eles têm na sua remuneração esses dois componentes bastante priorizados. Com isso, nós apresentamos e temos aí 4 destaques de métricas de melhoria de performance em termos de qualidade de serviço. Então, uma redução de 87% no prazo para resolução das reclamações, uma queda da quantidade de ligações na central de atendimento de 53%, uma queda na quantidade de reclamações de 16% e uma queda na ligação por problemas técnicos de 60%. Indo para o slide 13, a gente tem uma informação sobre a marca da Cielo. Então, tradicionalmente, a Cielo sempre foi top of mind no seu setor e, especificamente, neste último período, ao longo do quarto trimestre, a Cielo atingiu a liderança de buscas no Google. E, indo para o último slide, o slide 14, comentando rapidamente sobre o ano de 2020, nós temos aí uma representação do que é a pirâmide da segmentação de clientes da Cielo, e começando pelo topo da pirâmide, o segmento de grandes contas, a gente vê uma concorrência bastante acirrada e trabalhando com margens bastante estreitas.
nós entendemos que os nossos preços já estão adequados e que em 2020 não iremos atrás de novos clientes a qualquer preço. Olhando agora para a base da pirâmide, o segmento de empreendedores, também vemos uma concorrência bastante acirrada, onde o principal instrumento de concorrência tem sido o percentual do valor do equipamento que é subsidiado. Esse percentual subiu bastante ao longo de 2018 e 2019. Nós não vamos adicionar a essa escalada, esse aumento de percentual subsidiado. Olharemos com uma certa limitação para o quanto vamos subsidiar de equipamentos em 2020. E no segmento de varejo, esse que é o meio da pirâmide, também é um segmento bastante competitivo, ele tem margens atraentes, nós entendemos que temos preços competitivos, temos um portfólio adequado de produtos, inclusive de produtos de prazo, temos um modelo comercial robusto que foi implementado em 2019 e que deu certo, e temos uma melhoria na qualidade de serviços que nos leva a crer que teremos um ano de forte atuação nesse segmento. Agradeço a todos pela atenção e passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Felipe Salomão, Citibank. Oi, Caffarelli, Gustavo, Jean, demais executivos, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas, vocês poderiam dividir um pouco mais de detalhes sobre qual vai ser o impacto na receita da empresa pela nova regra de incentivo pago aos bancos? Porque assim, esse é um número muito intangível para a gente, né? A gente entende que as condições melhoraram para a Cielo, como o Caffarelli comentou, mas é um número muito intangível e seria interessante se a gente tivesse um pouco mais de granularidade para ter ideia do que vai acontecer com o revenue yield, com a receita daqui para frente, dado essa mudança. E a segunda pergunta é uma pergunta específica. No earnings release, vocês escreveram que o resultado financeiro foi positivamente impactado pelo reconhecimento de receitas financeiras de trimestres anteriores. Vocês poderiam dividir conosco qual foi o montante dessas receitas, enfim, foram diferidas nos trimestres anteriores, mas reconhecidas nesse trimestre? Eu queria ter uma ideia de como é que teria sido a receita de pré-pagamento na recurring basis. Essas são as minhas perguntas. Obrigado. Bom falar com você aqui. Com relação à tua primeira pergunta, com relação ao impacto das receitas, Felipe, a gente está se atendo aí ao anexo 30 da instrução 480 da CVM, que foi arquivada ontem, e eu falei um pouquinho dos detalhes dele, comparando com os detalhes dos anos dos incentivos dos anos anteriores. A gente vai ficar limitado a isso, Felipe, e o ano aí vai estar mostrando no desempenho da Cielo um pouco a influência desse driver no processo. Isso é uma opção nossa de definir dessa maneira, justamente porque a gente está no meio de alguns bids, a gente está no meio de algumas discussões e eu preferia limitar essas informações, e eu acho que já é um grande avanço, a gente está com essas informações hoje já arquivadas, podendo ter esse propósito. Então, o segundo ponto, eu vou passar aqui para o Gustavo, que vai te falar um pouquinho do desmembramento aqui desses gastos. Salomão, eu vou te pedir um favor aqui. A gente está pegando um número preciso e ainda ao longo desse call eu vou voltar para essa tua pergunta aqui e explicar como esse reconhecimento funciona e qual é o montante. Tá? Então, a gente está pegando aqui nas demonstrações, a gente divulga aqui essa tua resposta ao longo do call. Tá ok? Tudo bem, Gustavo. Obrigado. E Caffarelli, obrigado pela resposta também. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Giovana Rosa, Bank of America. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho um follow-up na pergunta do Salomão em relação aos rebates. Eu queria entender o que a gente pode esperar dessa economia, não em termos monetários, mas em relação ao uso dessa economia, né?
Então, esse dinheiro vai ser usado vai ser reinvestido na operação? Vocês vão contratar mais força de venda ou a gente pode esperar que ele transite para o bottom line? Depois eu faço minha segunda pergunta. Giovana, essa pergunta é muito importante e a gente tem nas últimas interações com os analistas recebendo perguntas parecidas, né? Então, deixa eu tentar explicar aqui. O Caffarelli já comentou sobre a característica do novo contrato. Ele vai gerar, sim, uma economia importante para a Cielo. Agora, eu queria só separar aqui, porque é muito difícil tentar projetar o quanto vai para o bottom line. Então, o primeiro ponto esse contrato ele é positivo para a Cielo? Ele é. Agora, o que a gente continua vendo ao longo dos últimos meses, e difícil falar de como vai ser o ano 2020, mas eu não vejo mudança de trajetória, é uma compressão de preços. Em que magnitude? Isso sim vai dizer aonde que qualquer eficiência que a gente faça, seja em contrato ou seja eficiência de custos, o quanto disso vai para o bottom line. Então, a principal variável que continua sendo a depressão na nossa rentabilidade continua sendo o preço dado o ambiente competitivo. Com relação à possibilidade de mudança ou de aumento no modelo comercial, a princípio não temos nada definido. Nesse momento, entramos no ano de 2020 com o time de 1.000 hunters e com a ênfase desses hunters, como foi em 2019, que foi no segmento de varejo. Se algo disso mudar, se nós formos reforçar ou reformular esse modelo, comunicaremos a vocês prontamente. Mas esse não é o plano base. O plano base é dar continuidade à estratégia de modelo comercial que foi implementada em 2019. Só um follow-up nessa questão dos preços. Você comentou que 75% da base foi reprecificada. Então, com esse ambiente competitivo ainda bem difícil, a gente pode esperar que em 2020 tenha mais uma onda de reprecificação. Tá certo o meu entendimento? Giovana, ele está, mas eu tenho que tomar muito cuidado com como eu expresso isso aqui, porque o que a gente não vai ter em 2020 é uma Cielo puxando o preço para baixo. Agora, o que a gente tem visto ao longo dos últimos meses é uma continuidade da competitividade. Eu, neste momento, não estou vendo essa continuidade de competitividade parar. E a Cielo, como um participante importante desse mercado, está lá buscando novos clientes, está lá buscando reter a sua base de clientes. Então, tudo indica que esse movimento deve continuar em 2020. Tá certo, super claro. Se você puder também, a minha segunda pergunta em relação à Neredes, se vocês puderem abrir como que foi dividido esse Neredes em relação ao tamanho de cliente e considerando a força atual de venda de vocês, a gente pode esperar que esse nível de Neredes seja mantido em 2020 ou a gente deve esperar um nível um pouco menor? Obrigada. Tá bom. Giovana, a gente não abre o detalhamento por segmento do nosso Neredes, infelizmente porque passou a ser uma informação estratégica, aonde a gente tem privilegiado o crescimento, que é em varejo e também em empreendedores, talvez sejam os dois segmentos mais competitivos, então a gente acaba falando sempre do todo. Agora, com relação à estratégia para 2020, é uma continuidade da estratégia mesmo, então planejamos manter esse ritmo de crescimento de Neredes, mas mais importante do que o Neredes, aí eu me remeto àquele comentário quanto ao varejo que eu fiz em relação ao volume, especificamente no varejo, buscando também um porte mais qualificado do volume que entra na Cielo. Então, é uma continuidade da estratégia. Podemos esperar, sim, o mesmo ritmo. Perfeito, Gustavo. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Eduardo Rosman, Banco BTG Pactual. Bom dia a todos. Tem uma pergunta. Acho que a companhia vinha falando no final do ano passado sobre a grande importância, né, de se ter esse novo acordo com os bancos. E acho que esse acordo se materializou, né? Então, eu queria saber se vocês acham que essa definição, se ela é suficiente para que vocês, né, os executivos, consigam tocar a companhia do jeito que vocês gostariam, né? Ou de novo, perguntando de outra maneira, né? De entender como é que é o desafio
de tocar, né, a Cielo no dia a dia sem ser, vamos dizer, totalmente independente e poder ser um ecossistema, inclusive poder competir com bancos como o Stone e PagSeguro estão tentando, mas também com esse desafio, né, de não ser 100% controlado, né, por um banco como a rede e a GetNet, né? Então, eu queria entender se é um desafio ou se essa renegociação com os bancos ela é suficiente aí para vocês conseguirem tocar do jeito que vocês gostariam a companhia. Obrigado. Eduardo, é o Caffarelli. Obrigado pela pergunta. Na verdade, Eduardo, eu acho que assim, é importante a gente deixar claro aqui que esse acordo com os bancos, ele é um ponto que foi endereçado. A gente tem uma série de lições de casa aqui dentro, que nós já estamos no meio desse caminho e que a gente tem que continuar insistindo nisso. Por exemplo, eu acho que a gente tem aqui uma baixa penetração em produtos de antecipação. Então, isso hoje, quando você olha hoje a adquirência, ela não é mais MDR, ela não é mais aluguel ou é venda, ela é um todo. E esse todo, muitas vezes, ele predomina na questão da antecipação de produtos. Então, quando a gente olha a nossa penetração hoje em produtos de crédito, comparada com alguns competidores nossos, nós ainda somos bastante tímidos com relação a isso. Isso tem uma série de reflexos que vem do passado, o fato realmente também da gente estar embaixo de dois bancos, mas a realidade é outra, e eu posso te dizer uma coisa importante também, é o seguinte, nós temos total apoio dos dois controladores com relação à liberdade que a Cielo tem hoje de buscar a ampliação na participação de produtos de crédito. Então, para mim, assim, uma das grandes lições de casa que a gente tem esse ano, fora ter endereçado a questão dos incentivos, é a gente crescer em produtos de crédito. Fora isso, um outro ponto que eu vou insistir de novo, como para mim fundamental, e ganha o jogo quem na verdade priorizar isso, é a necessidade da melhoria da qualidade do atendimento. Para nós é um dogma de fé isso, ou seja, a Cielo vai ter o melhor atendimento de adquirentes do país. Podem ter certeza disso. Isso é um processo que ele tem que ser desenhado ao longo do tempo, mas para mim, quando você trabalha num produto comoditizado, nome do jogo é a qualidade do serviço prestado. Então, ao longo do ano, a gente tem uma série de desafios a serem enfrentados, mas eu te diria que antecipação de crédito, melhoria na qualidade do serviço e o que o Gustavo falou anteriormente, da gente estabelecer limites à questão de subsídios de máquinas, porque chega um ponto em função de ativação, em função de churn, em função de ofertas de máquinas no mercado, que você pagar subsídio numa máquina que acaba nem sendo ativada, não me parece um bom negócio. Então a gente está trabalhando forte para tentar reverter isso. E um outro ponto, tão importante quanto, é assim, a Cielo não trará cliente para cá a qualquer preço. A Cielo não trará cliente para cá a qualquer preço, ou seja, nós estamos na luta, nós estamos concorrendo, mas o preço ele tem uma formação, e essa formação tem que ser devidamente observada na hora que a gente vai compor o nosso preço. Não, perfeito, Caffarelli, muito obrigado. Só dois follow-ups rápidos sobre dois pontos que você falou, de repente o Gustavo pode adicionar alguns pontos. Essa questão de venda de máquina, né? A gente viu que vocês venderam muita máquina. Se vocês pudessem falar um pouquinho como é que isso impactou o resultado de vocês, né? Se vocês estão claramente falando que estão revendo algumas práticas, enfim, às vezes não faz sentido. Enfim, eu entendo que isso aí pode ter gerado um prejuízo aí lá no negócio da Stelo e atrapalhar o negócio de vocês. Se você pudesse falar isso rapidamente. E sobre esse negócio do pré-pagamento, a gente de fato tem visto isso no resultado de vocês, mas com essa, vamos dizer, essa mudança do SCG, né, para esse novo modelo de registro, existia uma expectativa, né, talvez errada, mas existia uma expectativa do mercado de que, vamos dizer, o mercado endereçável, né, de antecipação para a Cielo, ele aumentaria. Né, e não é isso que a gente está conseguindo ver nos números. Né? Vocês ainda têm essa expectativa? Assim, dá para a gente esperar aí um aumento de volumes e de penetração nesse produto para frente? Obrigado. Tá pela última, tá? Então, quando a gente olha para antecipação, especialmente em 2020, e aí olhando para os segmentos, qualificando para uma ênfase no segmento de varejo, a gente tem sim um objetivo de melhorar a nossa penetração. Então, você está correto, um aumento substancial não aconteceu, a gente vem incrementando isso gradualmente, mas para o ano de 2020 a gente pretende sim melhorar essa métrica. Especificamente quanto ao subsídio, vamos lá, deixa eu tentar cobrir aqui toda a extensão da tua pergunta do subsídio. Então,
a prática de subsidiar um percentual importante do equipamento é uma das armas mais importantes da competição no segmento de microempreendedores. No ano de 2018, os nossos estudos indicam que a indústria praticava um nível de subsídio próximo a 30% do equipamento total, em média. E que no ano de 2019, em média, esse montante por acerramento da concorrência foi para 70%. Então, quando você olha para a decisão de subsidiar um equipamento, você tem um gasto que ele ocorre na cabeça, digamos em termos coloquiais, e uma rentabilidade que vem ao longo dos anos, num segmento que é um segmento de alto churn, por características de competição, e também de alta mortalidade, dadas as características desse segmento da economia. Então, até o momento, nos níveis que os subsídios estão, essa conta fecha. Você olha, faz uma projeção disso e vê que é um VPL positivo. Agora, esse percentual não pode continuar escalando assim. Então, por isso que quando a gente olha para 2020, a gente fala que vai olhar para esse mercado com uma certa limitação, a gente não vai adicionar a essa escalada de subida de percentual subsidiado de equipamento. Para te dar um quantitativo, então quando a gente olha, eu vou comparar aqui, que aí como eu fiz a comparação de níveis de subsídio de 2018 contra 2019, talvez a melhor comparação que a gente tenha seja o quanto que o subsídio impactou o bottom line da Cielo no quarto TRI de 19 versus o quarto TRI de 18. Então, lá no nosso custo de serviços prestados, e eu vou falar um número aqui que é antes de impostos, né, um número bruto, nós tivemos um delta subsídio da ordem de 70 milhões de reais. E por trás disso está não só um ponto importante do subsídio, que o impacto dele no resultado da Cielo é na amortização do subsídio. Ele é dado, digamos, na cabeça e depois é amortizado por um período de 15 meses. Então, no quarto TRI de 19 versus o quarto TRI de 18, como eu comentei, esse delta da ordem de 70 milhões de reais. E esse delta vem, já comentei aqui, o aumento do percentual subsidiado, mas mais importante ainda, um aumento do quantitativo de máquinas. Nós vendemos 490 mil máquinas no ano de 2018 e no ano de 2019 nós vendemos quase 820 mil máquinas. Então, os incrementos de quantidade de equipamentos subsidiados e o nível de equipamento subsidiado explicam esses 70 milhões de diferença. Ok, Rosa? Tá muito claro. Obrigado, Gustavo, e obrigado, Caffarelli. Eu vou continuar aqui para fazer referência à pergunta do Felipe Salomão, que era a questão do resultado financeiro. Vou passar aqui a palavra para o Ricardo Breakwell, que vai explicar um pouco dessa prática contábil de reconhecimento do ARV. Break, por favor. Vamos lá. As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que a apropriação da receita de ARV seja feita de forma pro rata temporis, ou seja, no fluir dos meses. Então, podemos dizer que o resultado do quarto trimestre ele foi ajudado em aproximadamente 42 milhões com a receita de ARV que foi realizada no final de setembro de 2019. Mas é importante frisar que esse ajuste não é extraordinário, ele é feito no final de todos os trimestres, tá? Então, não é exclusividade desse quarto trimestre. Ok? Isso, enfatizando o ponto do Ricardo Breakwell, é uma prática que ela é ongoing. Então, talvez a gente tenha que deixar mais claro no próximo relatório, não caracterizar isso como um evento extraordinário. É a simples aplicação dessa norma que o Break explicou para a gente. Tá ok? Vamos para a próxima pergunta, por favor. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Marco Calvi, Itaú BBA. Oi, bom dia, pessoal. Duas perguntinhas aqui do nosso lado, tá? A primeira sobre essa estratégia de Hunters. Queria entender assim, se vocês hoje, tudo mais constante, entendem que esse número de Hunters já endereça o que vocês estão almejando aí em termos de crescimento no segmento de varejo para 2020? Essa é a primeira pergunta, ou se a gente pode trabalhar com um número crescendo aí ao longo do ano. E a segunda pergunta é sobre despesa de venda em marketing, se esse valor que a gente viu passando na DRE de vocês ao longo de 2019 pode ser um valor, de novo, tudo mais constante, razoável para a gente trabalhar em 2020. Essas são mais duas perguntas. Obrigado.
Perfeito. Então, vou começar aqui pela tua última pergunta, Marco. Então, para o teu comentário de despesas aí de vendas e marketing, realmente nós tivemos uma concentração de eventos no quarto trimestre, de campanhas, ações comerciais, promoções com parceiros. Então, ele realmente é um trimestre mais alto. Nós não vemos esse como nível normalizado para 2020. Indo para o teu comentário de Hunter, eu temo que eu só tenho uma resposta aqui um pouco subjetiva, que é, a princípio, e esses são os nossos planos, tudo que a gente preparou, projetou para o ano de 2020, é esse efetivo de força comercial que está estabelecido dos Hunters de 1.000 profissionais. No entanto, a gente não descarta que, com o transcorrer do ano, a gente possa fazer mudanças incrementais ou mesmo de mudança de modelo. O que a gente está deixando muito claro aqui é que o nosso foco absoluto em 2020 é de atuação no varejo. Se for necessário qualquer ajuste de curso nessa estratégia, nós comunicaremos aos senhores. Mas, a princípio, a estratégia para o ano de 2020 é a manutenção desse modelo comercial que foi implementado em 2019. Perfeito, super claro, Gustavo. Assim, só um follow-up na primeira resposta. A minha dúvida é assim, quando a gente olha aí, né, eliminando a questão da sazonalidade da despesa, a gente olha o valor que passou no ano de 2019, né, em vendas e marketing. Esse é um valor razoável para trabalhar para 2020? Obrigado. Olha, o máximo que eu posso falar, porque eu não posso fazer grandes projeções aqui para 2020, é que tivemos alguns outliers por concentração de ações comerciais e até mesmo por campanhas. Por exemplo, fizemos ao final de setembro, tivemos o impacto disso um pouco no terceiro trimestre, mas um impacto maior, mas maior no quarto trimestre, da campanha da Nova Cielo. Lançamos uma nova marca, criamos um novo logo. Então, tivemos alguns eventos aí que eu caracterizaria como eventos fora de uma recorrência, tá? Mais do que isso, eu não posso te projetar mais essa linha, mas eu entendo que seria num patamar normalizado inferior ao que foi o que nós vimos. Perfeito, Gustavo, ótimo, super claro, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Vitor Schabel, Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Cafarelli, Gustavo, Break, Jean, todos os demais aí participando do call. Obrigado pela pergunta. Queria primeiro parabenizá-los pela divulgação do anexo 30. Acho que o disclosure de preço dos 10 basis points é um movimento importante para a companhia e dá maior visibilidade para o mercado. Acho que foi um movimento bastante relevante e parabéns pela iniciativa. Com relação à pergunta, o meu ponto aqui diz respeito à operação de pré-pagamento, ao ARV especificamente. A gente viu uma melhora da taxa média no trimestre, muito influenciada por uma redução do prazo médio, ainda que acompanhado de um volume menor. A pergunta, então, isso é sinal de uma maior disciplina em termos de alocação de capital, procurando oportunidades que possam de fato gerar retorno maior para a companhia, ou simplesmente foi um efeito de sazonalidade, um movimento específico do quarto trimestre, ou a gente pode efetivamente esperar aí retornos um pouco melhores, ainda que ao custo de um pouco de volume na operação de ARV daqui para frente. Obrigado. Vitor, obrigado aí por teus comentários com relação ao que divulgamos ontem no anexo 30 e indo para o teu ponto em relação à antecipação de recebíveis. Então, deixa eu dar um contexto numérico aqui para todos, né? Fechamos o mês de setembro com um saldo de ARV, né? Então, vou falar um número que é diferente daqueles que a gente está vendo quando a gente olha o total do volume antecipado no trimestre. Vou falar agora de saldo de fim de período. Então, fechamos o mês de setembro de 2019 com um saldo de ARV da ordem de 11,3 bilhões de reais. Ao final de dezembro de 2019, fechamos essa mesma métrica com um saldo de 9,7 bilhões de reais. E o que a gente vê normalmente do terceiro para o quarto trimestre é uma sazonalidade que incrementa esse montante.
Então, para o teu ponto, realmente implementamos uma política de alocação de capital, onde, em função da redução dos spreads, que foi um movimento natural dada a redução de taxa básica na economia, nós passamos a canalizar os nossos esforços de antecipação muito mais pelo varejo. Então, nós tivemos uma reprecificação do produto ARV, sim, e nas contas de maior ticket, nas maiores contas, nós tivemos que fazer ajustes de preço. Isso acabou resultando numa contração do ARV associado a estes grandes clientes e de uma liberação de capital para o foco absoluto de antecipação no segmento de varejo. Excelente, Gustavo. Parabéns pela iniciativa, muito bom. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Eduardo Nishio, Plural. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntas. Acho que a primeira é em relação a essa questão do ARV. A estratégia de vocês era, na verdade, de melhorar um pouco a penetração de antecipação, né, que estão abaixo dos competidores, e essa medida agora do quarto TRI, em tese, diminui a penetração. E vocês mencionaram também que os bancos estariam mais, vamos dizer assim, abertos em vocês darem produtos de crédito. Queria saber de vocês o que vocês estão pensando para aumentar essa penetração, quais os produtos novos que vocês estão pensando, enfim, produtos de crédito, fumaça, etc. Se isso é uma coisa que a gente pode ver já em 2020. Né? E a minha segunda pergunta, desculpa voltar ao quesito de incentivos, eu só queria entender um pouco, enfim, esses 10 basis points eram também aplicados no contrato anterior, só foi uma mudança aí no cálculo do volume, né? Que, em tese agora é sobre o volume com uma certa rentabilidade mínima versus o volume domiciliado anteriormente. Se foi só isso e se tem ordem de grandeza de volumetria e quanto que seria a queda de volume, enfim, para a gente ter um cálculo um pouco mais assertivo, porque é um ponto importante na receita de vocês. Muito obrigado. Obrigado pela tua pergunta. Começando pela pergunta dos incentivos, a gente vai se limitar a destacar as seguintes características do novo contrato. Então, são 10 pontos bases aplicados em cima de um volume elegível, onde leva em consideração um parâmetro de rentabilidade mínima. No contrato anterior, não existia essa qualificação de volume por esse parâmetro que eu comentei aqui agora. Então, não só o pagamento o montante do FII, ele é um montante diferente, como também temos essa qualificação do volume que não existia no passado. Indo para a tua pergunta com relação ao ARV, o que nós vimos ali no nosso material foi realmente uma redução da penetração dos produtos de prazo. Agora, eu tenho que qualificar isso aqui muito claramente, só me referir ao número. No nosso slide 5, a gente mostra que no terceiro trimestre nós tínhamos uma penetração de 21,3% e que no quarto trimestre essa penetração foi para 19%. Essa queda de penetração está totalmente associada a uma queda de penetração no segmento de grandes contas. Foi aquele comentário que eu fiz. Com mudança na taxa básica de juros, tivemos um aperto dos spreads, reprecificamos os nossos preços e o resultado é que, como esse segmento carrega tickets grandes, alguns clientes buscaram outros mecanismos para fazer a sua antecipação. Isso no segmento de grandes contas. O que nós observamos no segmento de varejo foi uma continuidade do nível de penetração que nós tínhamos. Então, essa redução está totalmente associada àquele segmento que é o topo da pirâmide. Perfeito. Só se pudesse um follow-up, os 10 basis points eram também feitos no contrato anterior também, era uma fórmula parecida ou não? E em relação à primeira pergunta, que foi em relação ao ARV, se vocês têm planos de entrar na parte de crédito também, porque a antecipação é uma linha ainda meio que crédito não enfim, tem certas questionamentos em relação à antecipação. Queria saber se realmente em crédito vocês pretendem entrar nessa linha aí nos próximos meses ou trimestres, enfim, no futuro. Obrigado. Eu acabei que na
na pergunta do Arve, desculpe, eu acabei passando batido do teu ponto do crédito, me desculpe. Nós fizemos um piloto de um produto de fumaça na Cielo ao longo do segundo semestre. Estamos agora fazendo alguns ajustes no próprio produto para que façamos a implementação em algum momento ao longo de 2020. Então, devemos ter novidade disso sim nos próximos meses. Especificamente quanto ao contrato de incentivos e a tua pergunta, eu vou me limitar aqui a dizer que nós temos um novo FII sobre o volume, que são esses 10 bips, e essa nova regra, que é uma qualificação do volume onde incide esse FII, que é uma regra de rentabilidade mínima. Super claro, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Schroden, Goldman. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira queria tocar na questão da alavancagem, que eu acho que conversa bem aí com a questão do pré-pagamento, né? Apesar de a gente ter visto uma redução já no nível de endividamento da companhia no quarto trimestre quanto terceiro trimestre, acho que ainda está num nível elevado, se a gente olhar o histórico da companhia. Eu queria entender o que a gente pode esperar em nível de alavancagem para 2020, conversando aí com o nível de pré-pagamento que a companhia pretende dizer, né, que eu acho que essas duas coisas conversam bastante. A minha segunda pergunta, ela é só talvez um último follow-up na questão dos rebates, é só para a gente entender aqui, se vocês pudessem dividir com a gente, como é que está o nível de penetração ou o percentual do volume atual que vem dos bancos controladores que estão no contrato de partes relacionadas e como é que isso conversa com, esse percentual conversa com o ano passado, só para a gente ter uma base aqui, tentar fazer alguma conta mais apropriada. Obrigado. Perfeito. O máximo que eu posso responder da tua questão com relação aos incentivos é que do nosso volume total originado, o que vem dos dois bancos parceiros nesse contrato, os dois bancos são os bancos controladores, é um volume próximo de 70% do volume total capturado pela Cielo. Indo para a tua pergunta de alavancagem, então vamos lá, deixa eu dar mais contexto para essa pergunta. Numa pergunta anterior aqui que nós fizemos, eu comentei sobre o saldo de fechamento de ano do ARV, um número de 9,7 bilhões de reais. Quando a gente olha para esse número, a gente tem uma parte importante dele, que é um ARV com grandes clientes, onde a gente tem, em boa parte disso, uma cobertura do nosso custo de captação mais impostos. Então, só pelo gerenciamento de precificação para esse segmento, nós temos uma margem de manobra em relação à alavancagem muito grande. Como a nossa estratégia para 2020 é um foco no varejo, e o ARV do varejo, esse sim, é bem mais rentável, a primeira alavanca de gerenciamento de alavancagem que a gente tem é mesmo um pouco do contexto daquela pergunta anterior sobre alocação de capital. Então, só no gerenciamento da composição do ARV, a gente já tem uma margem muito importante. Um outro ponto importante que nós temos é que nós passamos a fazer uso, no quarto trimestre de 2019, da cessão de recebíveis, que é o tipo de instrumento que melhora a nossa liquidez sem impactar nossa alavancagem. Fizemos, então, já o primeiro montante de cessão de recebíveis no mês de dezembro, apresentamos, então, uma redução na nossa alavancagem e, olhando para 2020, perspectivas de aumentar a penetração de produtos de prazo no varejo e sem preocupação quanto a níveis de alavancagem. Tá bom, não, tá claro. Só um follow-up no sentido, esse 70% originado é o do ano de 2019, né? Sim. Tá ótimo, obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem de Domingos Falavina, JP Morgan. Opa, bom dia a todos. Obrigado também pela oportunidade. Eu, na verdade, comecei com uma dúvida e estou acabando com 4 ou 5 aqui, mas são super curtas. O primeiro, assim, eu estou notando uma certa reticência em falar qual que é o delta de impacto do contrato novo
Até queria dizer que acredito eu que qualquer minoritário deveria ter acesso a um contrato com parte relacionada. Esse é um negócio que para mim nunca fez sentido. Mas enfim, expresso isso, o Bradesco uma vez reportou isso como sendo 300 milhões de reais alguns anos atrás. Então, se for linkado a volume, como vocês dão a entender que daria algo entre 800 a 1 bi na nossa conta, crescendo mais ou menos com um volume que é o crescimento do volume dos bancos. E a gente chega em 400, 500 milhões de reais. Assim, eu entendo que vocês não possam dar os específicos do contrato, mas vocês poderiam dar uma ideia de grandeza, assim, 300 a meio bi de reais a menos de rebate ou algo do tipo. Porque, de novo, isso já foi reportado pelo Bradesco antes, não vejo por que essa cerimônia em divulgar esse impacto usando o backtest, 2019. O segundo ponto aqui os 70% que vocês falaram dos bancos parceiros, eu tinha aqui anotado anotações antigas que era mais para 50, 60, 70 se somasse a Caixa Econômica. E eu tinha entendido que esse contrato era com o Banco do Brasil e Bradesco. Então, minha dúvida é, os 70 eles valem para Banco do Brasil e Bradesco apenas ou Caixa entra nessa renegociação? E a terceira dúvida minha rápida, que era a original, era mais em relação à despesa. Eu entendo que é difícil para vocês forecast uma linha de despesa específica, mas geralmente os bancos pelo menos dão uma ideia. Assim, a gente acha que cresce em linha com inflação, em linha com carteira de crédito. Então, assim, se a gente pegasse a despesa total da Cielo hoje fosse estimar para 2020, vocês acham que cresce mais que volume, por exemplo, crédito mais débito, menos que volume, mais que inflação? Puder balizar um pouco o que vocês têm de alavancagem operacional para a gente poder ter uma ideia em que estágio que a empresa está hoje das despesas. Obrigado. Domingos, obrigado pela tua pergunta. Então, deixa eu ver se talvez eu não vá seguir na ordem correta aqui. Então, vamos lá. Na parte da despesa, eu também vou fazer comentários subjetivos, dado que a gente não vai dar nenhum tipo de guidance para esse número, tá? Um ponto importante é claro que o nosso maior driver de despesa, ele está associado ao volume, mas não é só o volume que puxa isso, porque dentro do que a gente projeta de crescimento de volume, a gente tem uma participação maior do crédito, o que deixa o mix de FII de bandeira mais caro, e mesmo quando a gente olha para a dinâmica do FII de bandeira, nós temos tido incrementos de preço, seja porque alguns descontos com a bandeira eles acabaram ao longo do tempo, ou porque o preço mesmo negociado com a bandeira passou por algum tipo de aumento ou fim de waiver ou o que quer que fosse. Então, a gente continua vendo uma pressão do lado da variável preço. E quando a gente olha para a projeção de mix entre as bandeiras, também na nossa base a gente vê um crescimento maior das bandeiras que comandam um FII mais alto. Então, por isso que não dá para associar só ao crescimento de volume. Quando a gente fala do volume de originação dos dois bancos, Bradesco e Banco do Brasil, o número é de 70% mesmo. Então, talvez depois eu sente com você me fale de que momento do tempo essa tua anotação para eu tentar reconciliar isso para você. Mas é um número perto de 70% 60 ou 70, desculpa? 70. 70. Tá, ok. Tá? E quando a gente olha para a questão de incentivos, eu não tenho pontos a adicionar aqui. A gente não vai fazer uma projeção de qual é o delta do impacto, porque nessa projeção também teria projeção de volume, também teria, dado que a gente colocou um critério de rentabilidade mínima e dado que os preços continuam mudando, qualquer projeção que eu faça aqui de delta leva em consideração uma série de premissas que quanto mais eu qualifique, mais eu estou dando um guidance para o ano inteiro. Então, a gente também não vai comentar mais do que a gente já comentou em relação a questão do incentivo. Gustavo, tá? mas o backtest serve para isso, né? Não tem premissa nenhuma. Você pega o volume de 19 fechado e fala se fosse em 19 o impacto teria sido tanto. Domingos, eu entendo o seu ponto, mas nós não vamos comentar mais do que nós já divulgamos. Ok. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo Caffarelli para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Antes de passar aqui para o Paulo Caffarelli, pessoal, só para fechar aqui recapitulando esse ponto que foi um dos mais perguntados aqui, né? Então, nós tivemos ontem a divulgação do anexo 30, que fala da relação contratual entre Cielo, Banco do Brasil e Bradesco. Esse anexo 30 está divulgado e temos algumas condições lá.
Nesse documento anexo 30, lá é descrito todo o processo de aprovação desse mecanismo, desse memorando de entendimentos que foi assinado. O processo de governança para aprovar uma transação entre partes relacionadas, que passa por aprovação pelos conselheiros independentes, com fornecimento de uma série de relatórios que atestam o caráter comutativo dessa relação. Então, essas informações estão disponíveis lá e, além disso, temos alguns outros comentários que fizemos aqui ao longo do call. O nosso time de RI vai estar aqui aberto a qualquer pergunta ao longo do dia e ao longo da semana, e eu passo aqui para o Caffarelli para que ele faça o encerramento do call. Por favor, Caffarelli. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Quero fechar da maneira como eu comecei, dizendo que a Cielo voltou para o jogo, e eu não tenho dúvida que nós nos preparamos bastante em 2019 para a gente ter mais musculatura e continuar sendo o grande líder desse mercado de adquisição.